Se você chega com um conteúdo prévio, teórico ali, na frente da máquina, depois o jogo muda. Seja ele CLT ou independente, que isso diferencia ele como profissional? Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você... Não, eu fui dessa vez, né? Aqui, ó, com gripe, resfriado. O podcast que vai fazer você, eletricista... Eu ferrei com a vida do Bruno, ele fala pra mim que dá ali o tempo certinho, dessa vez já era. O podcast que vai fazer você, eletricista fora do padrão, eletricista normal, se transformando em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. E eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Filha da mãe. Eu me chamo Gabriel, analista de Marte aqui da sala da elétrica. Caramba, meu, os caras tá me zoando aqui no podcast, velho. Gabriel, você me paga. Vai ter volta, viu? Vai ter volta. O tema do nosso podcast de hoje é a necessidade que o eletricista independente ou qualquer eletricista tem de ler e interpretar diagrama elétrico. Eu diria mais. O diagrama é, para você, eletricista, o mapa do eletricista. É o mapa que vai fazer você conseguir chegar ao seu denominador comum, ao seu tesouro, que é a resolução do problema ou mesmo a intervenção correta sem causar transtorno para o cliente. Boa. Tá? Você já até começou respondendo até a minha primeira pergunta. Eita, Laia, vamos embora então, né? Vamos fazer isso aí acontecer. Vai lá. O que de fato é esse diagrama elétrico e por que ele é tão importante assim para o eletricista? Bom, na verdade, o diagrama elétrico ele é esse mapa, né, que a gente estava falando. Ele é um mapa que vai permitir com que eu consiga interconectar as peças ali do meu processo. Então, na montagem, quando eu tenho uma montagem de um quadro elétrico, de uma residência, de uma automação industrial, automação residencial, eu tenho cabos elétricos que vão ser conectados entre os dispositivos, né? Só que eu não posso sair ligando à torta e direita, eu não posso sair ligando de qualquer jeito. Então, normalmente, o que eu tenho eu vou possuir um diagrama elétrico, onde eu vou me guiar no diagrama, que é um elemento que mostra quais peças são conectadas entre elas e como que elas vão ser conectadas através dos cabos, quais são os níveis de alimentação, quais são as particularidades das conexões, para que eu tenha aquele denominador comum que é a instalação elétrica como um todo. Então o diagrama é a documentação que rege e que padroniza a montagem de um sistema, seja ele uma máquina, uma automação, uma residência, assim por diante. Boa. E tem a elétrica residencial e a industrial. No diagrama também ele difere? Tem diferença de diagrama de elétrica industrial para elétrica residencial? Ou é a mesma coisa? Bom, praticamente nenhuma máquina vai ser igual a outras. Mesmo a máquina que ela é industrial, ela vai ter diferenças em relação a outra máquina industrial. Uma casa vai ser diferente da casa A e casa B, e assim por diante. O que a gente pode observar sobre essa sua pergunta é o seguinte, né? Ó, existem 3 tipos de diagramas, né? Mais, na verdade. Vamos falar dos 3 principais. Eu tenho o diagrama unifilar, eu tenho o diagrama multifilar e o diagrama funcional. Esses 3 diagramas são os diagramas principais que nós vemos no dia a dia. O unifilar, o nome dele fala por si só, é um diagrama onde, através de uma única linha, eu represento todos os elementos que estão ali presentes. Então, por exemplo, o diagrama unifilar quando eu olho uma linha no diagrama, eu vejo alguns símbolos gráficos e literais ali dentro. E esses símbolos gráficos, eles representam, por exemplo, os cabos elétricos que estão passando ali dentro. Então, aquele fio representa o conduíte, né? Sabe aquele eletroduto flexível bem conhecido como conduíte de uma casa, aquele amarelinho. Então o fio, aquela linha, aquele unifilar, aquele unifio, aquela linha representa o conduíte, né? E aí eu tenho uns traços que representam o fio fase, o outro traço que representa o fio neutro, o outro que representa o terra, ou seja, o condutor de proteção, o outro que representa o retorno. Então, em uma única linha, eu consigo olhar, ver esses símbolos e saber quais são os cabos que estão passando ali naquele trecho. Quando eu falo do diagrama multifilar, o nome já fala por si só. Eu represento no diagrama todos os fios que vão alimentar. Não é um único fio com alguns apontamentos de quais cabos estão ali dentro. Não, eu represento todos eles. Então são 3 cabos fase, tem 3 cabos fase no diagrama. Eu tenho mais um cabo neutro, então tem mais um cabo, um fio neutro passando ali. Eu consigo enxergar na sua completude, será que essa palavra é correta? Né?
Completou, eu acho que sim, né? Então eu consigo ver toda a conexão, do contator até o motor, do disjuntor até, sei lá, a tomada. Eu vejo o cabo saindo, o cabo fase, o neutro, o terra, assim por diante. O funcional é é o terceiro diagrama. O funcional, ele é um diagrama que ele normalmente representa a lógica de contatos que vai estabelecer o funcionamento dos dispositivos. Muito presente em comandos elétricos, ou seja, em elétrica industrial, o diagrama funcional ele vai representar a inteligência estabelecida através da interação dos contatos ali. Onde é que eu quero chegar com essa resposta aí, né? Que você me perguntou a diferença do elétrica industrial e residencial. Uhum. Na residência, é de praxe a gente ver a construção dos diagramas de maneira a ser esboço em um diagrama unifilar. Então tem uma planta baixa e com um único fio ali eu represento os eletrodutos da residência e eu vou representando através de símbolos gráficos onde que está a fase, onde que está o neutro, assim por diante. Entendi. Então ele precisa dominar isso. Já no industrial eu tenho uma presença muito maior dos diagramas que são multifilar e funcional. Mas também posso ter unifilar na indústria também. Quando eu vou representar, por exemplo, uma subestação ou um quadro de distribuição, de proteção de disjuntores ou algo do gênero, aí eu uso bastante o unifilar para economizar tempo e também porque é mais fácil de fazer as identificações. Ou seja, tem diferenças grandes entre residencial e predial, mas também tem, residencial e industrial, mas também tem muita diferença, às vezes, de um industrial que eu tô aqui na mão para outro industrial que eu vou ver, de um residencial que tá aqui para um outro residencial ali. Então, cada diagrama tem uma particularidade, mas eu tenho o residencial, assim, com o uso muito maior desse tal diagrama unifilar. Maravilha. E qual que seria o desafio do eletricista quando ele vai fazer uma manutenção numa máquina, por exemplo, só que ele não tem essa habilidade, ele não sabe ler um diagrama? E mais aprofundado, eu quero saber a sua história. Nossa senhora, aí ferrou, eu gosto né, dessa história. Aliás, eu acho que a gente tem um produto, pessoal, que chama Método Lead, que é um treinamento de leitura e interpretação de diagramas, e agora está saindo o Desafio Lead, né? Uhum. O Desafio Lead, ele é, na verdade, uma consolidação de vários momentos profissionais da minha carreira. Sim. E aí o que acontece? O Desafio Lead, a gente vai ter a turma agora na próxima segunda-feira. Se você não está participando ainda, aproveita, porque ele vai custar R$297, mas ele ainda tá por apenas parece até uma propaganda, né? Apenas R$9. Mas é de verdade, é R$9 mesmo para você participar. Se você não entender que R$9 é uma oportunidade para você, então não sei como te convencer, não vou falar mais nada aqui para você. O Desafio Lead vai ser uma sequência de 7 aulas que vai te ensinar a ler diagrama elétrico de uma vez por todas, predial e industrial. Uhum. Então assim, clica no link da descrição, participa e faz um investimento de R$9. É só para separar mesmo os curiosos dos eletricistas fora do padrão, de fato. Uhum. Mas minha história, ó, teve uma vez, Gabriel, que eu tava fazendo estágio numa empresa chamada Palman do Brasil. E nessa empresa, eu era o terceiro eletricista. Porque por mais, isso foi em 2002. 2002 ou 2003? Foi 2002. 2001, 2002, foi 2003. Isso foi 2003. Eu tava ali, eu tinha acabado de sair do Senai, tava fazendo aquele meu um ano de estágio na Palma do Brasil como eletricista de manutenção. E quando eu falo que eu atuava como eletricista, é porque de fato naquela época a gente atuava como eletricista mesmo. Uhum. Tinha até uma supervisão ou outra dos profissionais, mas cara, a gente ia lá e metia a mão na massa. Eu acho muito bom que aconteceu isso comigo, mas eu entendo muito bem o porquê que não pode mais hoje, tá? No entanto, teve um momento, lembrando que nessa época podia, então o que eu vou falar agora, não tô condenando nenhuma empresa, pelo amor de Deus, né? Mas teve um momento nessa jornada aí de trabalho lá, que a gente construiu uma máquina de reciclagem, de triturar, olha só que pessoal, triturar pele de boi. Nossa. Couro de boi, né? Couro de boi. Uhum. Qual que é o objetivo de triturar couro de boi? Você sabe para que serve o couro de boi? Uma das coisas? Não lembro. O couro de boi, uma das coisas que a gente faz com couro... Você gosta de gelatina? Sim. Putz, então, a gente faz gelatina, um dos elementos ali é o couro de boi triturado, né? Esse resfriado, viu? Desculpa. Pelo menos naquela empresa que faz gelatina, era couro de boi, né? E aí o que acontece, né? A gente construiu a máquina
e teve que fazer a instalação. A empresa era do Paraguai. Eles viajaram, os 2 eletricistas, o Edson e o Marcelo, foram para o Paraguai e eu fiquei sozinho numa sexta-feira. Nossa. De sexta-feira, lembra até hoje, a gente entrava às 7h12, acho que era isso, 7h12, e saía da empresa às 14h36. O meu horário de almoço era das 11 horas até o 11h47. Vitor, que negócio doido. É uma empresa metalúrgica e a gente tinha se quebrado nos minutos para compensação de feriado e tal. Por mais que o pessoal da manutenção não compensa feriado a troco de banco de horas, quase nada. Porque o que acontece? Depois você vai ter que trabalhar. Olha o que aconteceu comigo nessa sexta. Eu tava lá, eu fiquei a manhã inteira rezando pra nada acontecer. Te juro por Deus. Fiquei lá assim, ó. Cara, se tudo der certo, nada vai acontecer. Então, e eu fazendo só as manutençõezinhas básicas, preventivas, só de limpeza de painel, tal, não sei o quê. E com medo danado de dar algum problema. Que se desse algum problema, eu louco pra dar 2h36 e ir embora pra casa. Te juro, velho. Nossa senhora. Aí, beleza. Quando foi meio-dia, mais ou menos, que eu voltei do almoço, até aí tava tudo ok. Eu tava dentro da sala da elétrica ali, né? Sala da manutenção elétrica. Uhum. E aí, eu ouvi a porta abrindo. Vixe. Alguém abriu a porta. Tinha uma porta assim, sabe que as divisórias? Sei. A porta de divisória assim, aquele barulho da porta abrindo. É isso aí. Aí eu já, meu Deus, alguém entrou. Já deu aquele frio na espinha, porque, meu, era 1h pouco já. Era depois do meio-dia isso aí, já tinha voltado do almoço. Uhum. Aí eu olho assim, o operador de uma máquina chamada PP08. Bom, não vou entrar em detalhes da máquina, não. Mas era uma máquina de triturar. Fazia reciclagem de poliuretano. Pegava então uma barra de poliuretano, os pedaços lá e transformava as bolinhas, assim. Uhum. Nem sei por que era usado aquele negócio. Aí, beleza. O cara, ô Everton, deu problema na máquina, você não pode ir pra gente? Eu, levantei ali, né, peitão aberto. Ah, vamos lá, pô, oxi, agora. Peguei o alicate amperímetro, a gente colocava o alicate amperímetro assim, ó, na fivela do cinto, aqui assim, onde tem um passo cinto aqui do lado. Nossa. Colocava o alicate amperímetro aqui do lado, aqui assim, não sei o que. Peguei a chave de Borne, que é a chave de fenda pequenininha, chave de Borne. Peguei ali também, no armário da manutenção, o diagrama da máquina. Peguei a pasta, né? Peguei o diagrama. Peguei um alicate, chave, um alicate universal, um alicate de bico, a chave de fenda, a chave Phillips. Esse é o primeiro atendimento, é isso, né? Você vai assim pra máquina. Vamos lá. Frio na barriga. Com medo danado, pô. Aí, beleza. Cheguei lá na máquina. Um motor tinha parado de funcionar. Tinha que descobrir por que aquele motor específico tinha parado. E eu caçando defeito, e caçava defeito, e caçava, e nada de achar, porque o motor e o contator dele tava bom, tal. Aí eu, puta merda, 2 horas, 2h10, 2h12, 2h15, 2h20, 2h30, 2h36, aí bate aquele sirene, e eu não podia sair deixando a máquina parada. Everton, mas você era estagiário. Cara, não tem essa. Não podia sair deixando a máquina parada. Aí, fiquei lá, quando deu mais ou menos umas 7, 8 horas da noite que eu resolvi o problema. Mas resolvi. Boa. Aí tava peitão aberto aqui assim. Era um sensor que atuava no contator auxiliar. O contator auxiliar acionava. Era um sensor que tava com problema. Aí na segunda-feira eu cheguei com o peitão aberto aqui assim. Falei, pô, os eletricistas voltaram do Paraguai. Aí eu fui pra lá pra. A gente anotava ali as intervenções que a gente tinha feito na manutenção na semana passada e tá lá no caderno lá, minha manutenção e o tempo que eu gastei lá pra ver o negócio. Aí eu cheguei e falei, ó, Edson, pô, olha aqui e tal. Fiz lá, resolvi sozinho. Tá, vocês nem estavam aí, eu consegui resolver o problema, tá, pô, Everton, parabéns e tal. Mas, cara, você tá muito feliz, velho. Você não devia ter ficado tão feliz assim. Você demorou esse tempo todo, velho, pra arrumar a máquina. Vou te ensinar um negócio aqui. Eu fiquei puto na hora, velho. Nossa. Jovem ainda. Moleque, adolescente, folgado. Eu era folgado. Nossa. Eu era folgado. Vou guardar essa parte dos comentários. Vou falar só dos outros. Não vou falar de mim, não. Ó, Edson, depois a gente conversa. Você vai no podcast aqui, aí você fala sobre mim. Aí, beleza. Eu cheguei. Fiquei pé da vida e falou, vou te ensinar um negócio aqui.
para você economizar tempo na próxima vez que você for dar manutenção. Ele pegou, jogou o diagrama na minha frente, falou, lê o diagrama aí. Onde é que tava o problema? Ah, tava no sensor tal. Não, aqui no diagrama, me mostra no diagrama. Ah, não sei. Pô, como é que você achou o defeito? Você ficou puxando cabo na canaleta, porra? E eu tinha feito isso. Puxando cabo ali, desse jeito. O diagrama da máquina tá aqui e tal, não sei o que. Aí ele me mostrou, pela primeira vez eu vi o que é a referência cruzada. Aí essa parada da referência cruzada foi divisor de chaves. Porque eu entendi esse negócio, eu vi que não tinha aprendido na escola aquilo, daquele jeito. E aí eu falei, nossa, velho, como é que um negócio tão... Não é simples, mas facilita tanto. E aí foi quando essa foi uma virada de chave na leitura de diagramas elétricos na minha vida. Né? Eu fiquei pé da vida, mas depois eu entendi o porquê que ele falou, Everton, não era pra você ter demorado tanto tempo de horas aí pra fazer essa intervenção, pô, era um sensor, mano. Você ia, com uma medição, você ia identificar em 15 minutos, se você tivesse... E de fato, dá pra identificar ali em meia hora, 15 minutos. Aquilo era novato, vai, meia hora, 40 minutos dá pra identificar. Se eu tivesse com esse conhecimento prévio. Ia poder sair na hora ainda. Ia poder sair na hora, cara. Às 12h36. Mas não ia ter essa história pra contar. É verdade. Então, né, pelo menos isso aqui. Mas de fato, isso aí. Tanto é que esse nosso treinamento, o método LEED, o desafio LEED, ele é bastante embasado, principalmente na parte de elétrica industrial, nessa questão aí das referências cruzadas possíveis que o eletricista ele vai viver no dia a dia e vai encontrar no dia a dia. Então a gente coloca o máximo de referências cruzadas porque eu quero que esses caras aprendam, porque o dia que ele olha, você fala, opa! Tô ligado nessa parada aqui, vou fazer e não vou perder aquelas 4 horas do Everton, não. Vou parar e só 20 minutos eu resolvo essa parada aqui. É isso aí. Então isso aí já dá início para nossa próxima pergunta. É difícil aprender a ler e interpretar diagramas elétricos ou é fácil? Como é que é? Depende, se você for sozinho querer desbravar essa parada, você tá lascado, bicho. Porque se você for sozinho, quer dizer que você tem que ter uma máquina na sua frente, você vai ter que aprender sozinho. Você vai fazer cagada. Eu quase fiz cagada na máquina, lá, puxando o cabo para um lado pro outro. Então, assim, não vou falar que é difícil, é impossível. Lógico que não. Tem toda a parte de preparação. E se você chega com um conteúdo prévio, teórico ali, na frente da máquina, depois o jogo muda. Mas é totalmente possível para qualquer eletricista que tá ouvindo a gente aqui agora. E não importa se ele é CLT ou se ele é independente, ele vai precisar dessa informação. Sim. Quantos eletricistas que são independentes aqui, que pegam um projeto elétrico de planta baixa, diagrama unifilar que a gente estava falando, Sim. e não consegue fazer a leitura. Então, assim, é um problema isso, não é? Sim. Um eletricista que não sabe ler o diagrama é como se fosse um médico que não sabe olhar o raio-x e saber o diagnóstico do raio-x. Sim. Não faz sentido. Pois é. Então, assim, não é... Sim, é fácil, mas não é simples. Né? Você tem que saber as coisas certas que tem que ser analisadas, tem que ter a instrução correta para não fazer cagada, a verdade é essa. Sim. Mas é totalmente possível sim, Gabs. Perfeito. Tá? E para alguém que quer aprender, o que isso vai diferenciar para ele? Seja ele CLT ou independente, o que isso diferencia ele como profissional? Cara, imagina o seguinte, se você não tem conhecimento de leitura de diagrama, quais são os impactos? O impacto é que você não vai conseguir dar uma manutenção de maneira rápida. Olha o que aconteceu comigo. O impacto é que você não vai conseguir fazer uma montagem de uma máquina. O impacto é que você não vai conseguir resolver o problema do seu cliente. Então, respondendo de forma inversa o que você perguntou, cara, olha só o quanto de impacto pessoal, emocional que o eletricista tem por não dominar essa parada. Sim. O emocional é o que mais pesa, na minha opinião. Puta merda. Imagina você tá dentro da indústria, você é eletricista, e você tem que chamar o seu amigo de trabalho lá, tá tudo bem, a gente não tem que saber tudo mesmo. Mas, poxa, para coisas que na teoria eu deveria saber, eu tenho que chamar um eletricista experiente para fazer para mim, porque eu não soube fazer? Sim. Poxa, isso é embaçado. Deve doer ainda o cara ainda te perguntar, ué, mas você não é eletricista? Eita, Nossa. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, o fato é que os pontos positivos é que você vai ser mais reconhecido, que você vai saber dar a manutenção de maneira coerente, vai conseguir identificar defeitos com uma facilidade tremenda, vai poder, na verdade, economizar tempo, e se você é independente, economizar tempo significa ganhar mais dinheiro, porque você vai atender outro cliente depois. Então, assim, cara, é isso. É isso. Literalmente, é isso aí. Boa.
Caminhando pro final aqui, que conselho você daria para um eletricista que resolveu aprender a ler e interpretar diagramas elétricos? Participa do desafio LEED para começar, depois vai fazer o método LEED, né? Fato é isso, né? Eu daria essa dica. Mas, é assim, é que o desafio LEED tá muito acessível, né? R$9. Sim. Então, assim, faz o desafio LEED, que é um conteúdo nosso. Mas, se você não... Everton, eu quero ver mesmo se de repente você consegue me ajudar. Vai no nosso canal do YouTube e procura lá no nosso canal sobre LEED, L-I-D, leitura e interpretação de diagramas elétricos, que você vai ver a quantidade de conteúdo que nós temos a respeito dessas técnicas. Tem muita coisa já, e a gente está postando mais coisas, mas isso é o pontapé inicial. Mas falar para você que é eletricista e que o conselho que eu daria é, primeiro, põe a mão na cabeça e entenda que se você é um eletricista que não sabe ler diagrama, tem parte no seu profissionalismo que tá ausente aí, cara. Sim. É o médico que não sabe ler um raio-x. Qual o diagnóstico que esse cara vai conseguir dar se ele não sabe ler o principal documento que rege ali o que ele... a análise que ele tem que fazer em você. E você, mesma coisa, a instalação elétrica tá ali, você vai na sorte, tentativa e erro para resolver um problema. Tem vezes, e eu já até leio pensamentos aqui, ó, eu tô ouvindo os caras falar lá do outro lado, assim, no podcast, falando, mas nem toda máquina tem um diagrama. É verdade, nem toda máquina tem um diagrama, né? Mas o fato de você saber ler diagramas mostra a sua capacidade de execução, sua capacidade de interpretação, e você na frente de um sistema sem um diagrama, eu tenho certeza que se você já tiver essa habilidade de leitura, você vai conseguir ter uma percepção ainda melhor do funcionamento da máquina, mesmo ela sem um diagrama. Porque aprender a ler diagrama é aprender o raciocínio lógico do funcionamento do sistema. Então, assim, vai te ajudar e é inevitável que um dia você vai precisar, ou você tem dúvida disso. Não dá, né? Certo? Certíssimo. E aí, Gabriel? Então anotei aqui pra não esquecer também. E tenho certeza que é o meio dele, gente, de novo. Eu vou começar com o meu despertar. Gabriel, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar foi a questão que você disse que é a ferramenta principal pra ele, assim como pro médico saber ler raio-x. Exato. Então, quando ele não tem essa habilidade, o emocional dele cai lá embaixo. Principalmente se vier algum eletricista ou qualquer outra pessoa perguntar, você não é eletricista? Como que você não sabe ler isso aí? Cara. Ser questionado por uma coisa que você sabe que deveria conhecer é complicado, né? É isso aí. Eu acho que o meu despertar aqui tá em torno do que aconteceu comigo, na verdade, né? Da minha história. No primeiro momento eu achei que eu tinha dado um super mega salto ali, porque eu resolvi o problema. Só que nos olhos de uma pessoa experiente, eu tinha, na verdade, consumido um tempo desnecessário. E o tempo dentro de um chão de fábrica significa dinheiro, e não é pouco não, né? Porque a parte do turno do período da noite ficou parado porque eu não consegui terminar a tempo deles iniciar o turno. Então, assim, às vezes você não tá deixando de fazer o que você tem que fazer. Às vezes tá resolvendo o problema. Você tá montando um painel, você tá fazendo as coisas pro seu cliente, mas se você tivesse essa habilidade, talvez você faria isso de forma muito mais rápida e ganharia muito mais valor percebido do seu cliente. Sim. Esse é meu despertar. Bom. Tá? E o seu despertar? Qual que é? Bom, deixa nos comentários aí, manda pra gente no Instagram e assim por diante, certo? Certíssimo. Mais um podcast pra conta. Bora. E nos vemos aí na próxima quinta-feira, no próximo episódio do podcast Letícia Classe A. Um forte abraço e valeu, rapaziada.